Dito tudo isso, é uma introdução muito grande, mas aproveitando que nós estamos num extra-extra, dentro desse contexto, por que as soluções técnicas, as tecnologias, soluções técnicas, de que realmente pode avançar, não são de interesse de uma COP? Tem uma palavra que responde isso tudo e responde muitas questões que tu trouxe, né? Tu abriu muitas janelas. Quando tu comecei a dar aula contigo, tu sempre me ensinou isso. Estou aproveitando o Tu amigo. sempre me diz, John, abre as janelas e fecha, né? E tu aqui me abriu várias e agora tem o desafio de fechar, porque são muitos temas, né? Mas assim, Lúcio, existe... eu estou, principalmente, alguns anos na questão do... fazendo advocacy climático e ambiental, e também contra os fósseis em alguns momentos, e eu percebo que tem uma palavra que vai responder isso tudo, que é a questão do lobby. O interesse, não é um interesse. O interesse de momento é lobby. Tanto que ficou muito explícito nessa COP, né? Uma COP onde quem estava lá dentro percebeu a força do lobby, principalmente de países petrolíferos, né, como a própria Arábia Saudita, que nos minutos finais lá conseguiu excluir qualquer menção aos fósseis ou o famoso roadmap, né, o mapa dos fósseis que o presidente da República do Brasil havia proposto, né, no início da COP. E isso eu percebo também nos projetos de leis, Lúcio, assim, que eu venho acompanhando, tanto na Câmara como no Senado. Então, a gente, por exemplo, teve um dos avanços na questão das renováveis, foi a questão de o Brasil ter uma lei das eólicas offshore. E a quantidade de jabuti que essa lei recebeu para o gás, para o carvão, para o petróleo, inclusive para as renováveis, tá? Para hidrelétricas e para solar, dentro de uma lei que a única pauta dela era para ser as eólicas offshore, e respectivamente o impacto. E quando a gente também fala em energia, sempre há o impacto socioambiental. Eu venho, às vezes, com muitas ressalvas com esses projetos relacionados a fertilizantes, a questão, né, das carb, me fugiu o nome até que tu trouxe do carvão, que sempre estão proposto, né, o uso, a criação de grandes indústrias, né, carboquímicas, mas com esse olhar que não seja para energia, né. E eu vejo isso com muita ressalva, porque os processos, né? Hoje ainda a nossa extração mineral no Brasil é um processo muito brutal, muito artesanal, e na sua maioria eles têm licença, mas eles têm uma licença para destruir, para não atender as condicionantes, né? Eu conheço minas que operaram por 2, 3 anos sem licença. Eu acompanhei um caso agora de uma mina em Santa Catarina, da mineradora Siderópolis, que ela minerou sem licença ambiental e fora do polígono da ANM. Então, assim, isso ocorreu agora em 2024, sabe? Isso jamais era para se imaginar, né? E a gente vem também, assim, vendo esse casamento, assim, falando um pouquinho mais uma linha ativista, que é essa linha desenvolvimentista que está muito forte, que é, olha, nós precisamos e ponto, né? Inclusive, já me conheceu em várias facetas, né? Eu tô se perguntar assim, o que te resume hoje? É o aceita que dói menos. Então, eu compro algumas brigas, mas outras eu já entendi que elas vão ocorrer porque o sistema moldou para isso, né? Então, eu tenho percebido, assim, muito algumas áreas, né, sendo desenvolvidas aqui no Brasil, com um interesse, uma celeridade que as coisas aconteçam, né? Então, a gente mudou, né, totalmente a lei do licenciamento ambiental. Amanhã tá para ser derrubado, ou não, mas eu acredito que vai ser derrubado os vetos, né? Foram 63 vetos do presidente Lula na lei do licenciamento ambiental, na dita nova lei do licenciamento. Essa lei, ela é voltada para uma expansão dos fósseis, do setor de mineração, para a questão das terras raras, inclusive encurtando o período de licenciamento, né? As próprias hidrelétricas agora, na medida provisória, na MP 304, elas ganharam um dispositivo que o processo de licenciamento
de PCHs para a região norte, que está muito forte, né, o debate da privatização dos rios, ele tem que ocorrer em 90 dias. Isso é inaceitável, um processo de licenciamento concluído, né, na sua forma trifásica, que a gente conhece, a licença prévia de instalação de operação, em 90 dias. Isso é óbvio que traz fragilidades, que não vai ter escuta das comunidades envolvidas, muito menos das comunidades tradicionais, né? E aí eu tenho percebido isso, assim, no Brasil, já de alguns anos para cá, uma mudança, né, a gente viveu isso no Rio Grande do Sul, com a mudança do Código Ambiental em mais de 200 dispositivos. As prefeituras, na sua grande maioria, hoje, têm a LAC, né, que é a licença ambiental complementar. Em alguns casos, tu entra, preenche um formulário e assume esse compromisso, né, que vai atender a legislação. Então, eu tenho percebido isso, assim, com preocupação, porque, ao mesmo tempo, como tu trouxe, assim, a gente precisa ter alguns avanços, né, na área sustentável, da sustentabilidade, das renováveis, só que se percebe que eles ficam num segundo plano, como a questão das baterias no Brasil, né, que tem uma promessa para 2026, um leilão, mas o Brasil ainda não tem uma legislação específica, né? E aí eu me preocupo muito com esses atropelos, né? E me lembrei muito, assim, eu já trabalhei muito com ela, que é uma arquiteta incrível, né, que é a Raquel Rolink, que ela trabalha na questão da lógica da desordem, né? E eu percebo muito isso, assim, Lúcio, que nós temos uma desordem hoje no que tange cidade, no que tange modelos econômicos. Tu trouxe muito bem essa falta de inteligência, né? O próprio setor elétrico brasileiro hoje, né? É um absurdo, né? A gente está vivendo a situação de curto time, de desligar as energias de fontes renováveis e acionando térmicas por essa falta de planejamento, por ainda não ter o estoque de energia, né? Isso tudo traz um custo. E sempre quem paga é o consumidor brasileiro, né? Então, quando a gente vai conhecer a fundo as políticas, né? Hoje a gente tem a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que é uma conta que tem pagas por nós, lá quando a gente paga a bandeira vermelha, quando, né, lá na nossa conta de energia, é um fundo com 50 bilhões de reais. Então, tu imagina se esse dinheiro fosse reinserido, né, para inteligência, para descarbonização, para eficiência energética. Então, faz questão de dias, se a gente colocar numa linha do tempo, né, do sistema elétrico brasileiro, a eficiência energética é uma questão de dias, né? Há pouco tempo, nós vivíamos de uma forma totalmente ineficiente na questão energética, né? Então, a gente tem alguns avanços agora, temos equipamentos mais eficientes, né? Os próprios automóveis, né? Então, eu acredito que tudo depende dos interesses, né? Dos ajustes, dos acordos comerciais, como a gente começou a ver agora a questão do carro elétrico no Brasil, e a questão que também é uma outra palavra-chave, que é a adaptação, né? Como tu trouxe o caso, né, do Alasca e agora do calor extremo. A diferença, né, que o calor extremo, ele tem matado mais pessoas do que as próprias inundações, né? E os deslizamentos, enfim. E essa é a grande chave de tudo, que é como nós vamos se adaptar, né? Então, nós mesmos, né, em várias regiões do Brasil, não construímos casas para se adaptar. É muito engraçado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu às vezes recebo visitas, né? As pessoas perguntam, mas as casas não são adaptadas para o frio ou para o calor? Eu digo, não, a gente simplesmente construiu um modelo de casa que a gente acha que deu certo, mas as casas, né? A minha própria residência, eu tinha piso frio, eu não sei o que eu tive na época, na cabeça que eu botei piso frio. E aí no inverno era muito fria, no verão até era geladinho, né? Agora que eu fui botar aquele laminado e trouxe um conforto térmico incrível para minha casa, né? Um piso, né? E óbvio, mas sou uma pessoa com muitos privilégios, com uma casa que eu considero boa, enfim. Agora, quando a gente vai para a realidade das periferias, né? Quando a gente vai como as ilhas aqui em Porto Alegre, né? Esse debate de anos, né? Eu vou eu vou remover toda aquela população, inclusive, a maioria são pessoas de classe baixa, né, que estão em áreas irregulares, mas tem muita mansão, tem muita pessoa com dinheiro ali, né? Eu vou retirar 100% porque
Em 2 anos, quantas vezes aquela população foi atingida por inundação? Sem falar nessa marca histórica, né, da inundação de 2024. E aí vem essa questão, né? Que eu faço? E são vidas que estão em jogo, né? É a vida das pessoas. Então, é uma decisão muito, muito difícil, né? Assim, eu fico pensando, se eu fosse um gestor, como é que eu vou decidir aqui, né? Não, agora vocês se retiram, eu vou realocar, né? O próprio, saindo um pouquinho, o município de Eldorado do Sul, né? Teve 80% da sua área inundada em 2024. Eu estive agora em Eldorado, é uma situação caótica ainda, aquelas casas provisórias. Fui em algumas áreas que as casas foram destruídas e ficou aquela situação de abandono, né? Então, assim como tem também, né, em Estrela, bairros inteiros, né, que foram retirados. Então, vem essa grande questão, e a cidade acredita, a prefeita chora, faz as entrevistas, que ela quer um dique, né, e como se aquele dique trouxesse a solução. Só que a cidade foi construída dentro do banhado, dentro da zona de inundação. Então, quando a gente falava dos banhados, né, lá há 20 anos, 30 anos atrás, mostrava a importância, a relevância ecológica, que essa área não podia ser aterrada, não poderia ser ocupada, seja por uma ocupação irregular, ou seja por um condomínio, por uma marina de luxo, tinha um porquê. E eu percebi esse fenômeno, assim, eu, né, que já estou assim há 25 anos, nos últimos 10 anos foi muito forte esse boom da indústria da construção civil, né? Como tu trouxe, quando a gente fala, né, indústria automobilística, indústria do petróleo, indústria da construção civil, a gente está falando do mundo, que é a conjuntura do mundo, né? Como está se formando, né? 80% da população brasileira, mais de 80%, vive em cidades.